O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. A graça e a paz de Jesus, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está aqui nos acompanhando mais uma vez para essa nossa jornada mais que abençoada, uma jornada de leitura completa da Palavra de Deus. Então, já vai aí abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Nós, no programa anterior, terminamos o capítulo 4, que nos ensinou bem direitinho, o apóstolo Paulo aqui ensinando, que até Abraão, que é considerado aí o pai, da nação judaica, o pai de Abraão, ele foi escolhido, por Deus, para que a partir dele Deus criasse um povo para receber a sua palavra, para receber as suas orientações. E aí Abraão, mesmo sendo já idoso, tendo 100 anos, 99 anos, e a sua esposa com 89, ela era 10 anos mais nova, e sendo estéril, Deus então, de forma sobrenatural, concedeu a esse casal um filho natural, nascido a partir da intimidade dos dois. Esse filho então se chamou Isaac. Isaac depois teve 2 filhos, um deles se chamava Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e daí vem a nação de Israel. Então, veja que coisa linda, até Abraão, com quem Deus estabeleceu uma aliança, e Deus colocou para Abraão que essa aliança seria também um sinal dessa aliança, seria feita na carne. Então, todo homem deveria, ao nascer, ao 8º dia de nascimento, o bebezinho deveria ser circuncidado. Pastor, o que é a circuncisão? É pegar um pedacinho da pele do órgão sexual masculino, do prepúcio, que cobre o finalzinho, fazer um corte, e esse corte ali serviria como aliança, entre os descendentes de Abraão e o nosso Deus. E aí aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos mostra que mesmo Abraão tendo feito essa aliança na carne, essa aliança foi feita depois. A circuncisão, ela foi um sinal de uma aliança feita antes por Abraão com Deus, que foi a aliança pela fé. Quando o apóstolo cita aqui, Paulo cita o Antigo Testamento, no versículo 22, no finzinho do capítulo 4, dizendo aí que é dito no Velho Testamento sobre Abraão. E isso, como Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça, quer dizer, como justificação. Então é maravilhoso a gente ver Paulo nos ensinando isso, citando aqui Gênesis, capítulo 5, versículo 6, onde realmente Abraão ele fez aliança com Deus em primeiro lugar pela fé. Então Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos viver pela fé. E qualquer outro sinal externo de aliança, como a circuncisão na época de Abraão e para os judeus, ou como o batismo nas águas, que é nosso sinal de aliança hoje, sendo cristãos, não o batismo de criança, mas o batismo quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai diante de Deus, se apresenta, se arrepende de seus pecados. Esse sim é o batismo
nas águas bíblico, né, trazido por João Batista. Então, esse é um sinal externo da aliança que a gente faz com Deus, mas na verdade, antes da pessoa se batizar, já houve uma decisão, não é? A pessoa creu em Jesus, creu no Evangelho, né? Creu em Jesus como o Messias da sua vida, né? O Salvador, o Senhor. Então o batismo, assim como a circuncisão, é apenas um sinal externo dessa aliança. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que esse sinal externo por si só não tem poder para nos salvar. Então é quando a pessoa diz, eu sou circuncidado, então eu já sou salvo independente das minhas atitudes. Não. Mesma coisa o batismo, né? Eu já sou batizado, então eu já sou salvo independente das minhas atitudes. Não. Porque esse sinal externo de aliança, por si só, não tem o poder de salvar. O poder de salvar vem da fé em Jesus Cristo, né? Dos méritos que ele conquistou. E agora no capítulo 5 de Romanos, você já abriu aí a sua Bíblia, Paulo vai nos ensinar e deixar isso tudo bem claro. Vamos ver aqui Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, então Paulo está começando a dizer, nós fomos justificados, fomos perdoados diante de Deus pela fé. Através de quem? Nós temos paz com Deus. Então ele está dizendo, temos paz com Deus pela fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por meio de quem, de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui está bem claro, né? Esse começo do capítulo 5 está incrivelmente bem explicado, né? Por Paulo, dizendo, foi através de Jesus Cristo que nós, pela fé nele, nós então obtemos essa graça, esse presente que nós não merecemos, mas esse presente da salvação. Essa graça que faz com que o sangue que Jesus derramou naquela cruz possa eliminar o nosso pecado quando nós cremos pela fé nisso, né? Cremos que esse sangue elimina nosso pecado quando nós realmente tornamos Jesus o Senhor da nossa vida, não é? E aí Paulo diz, essa graça na qual agora estamos firmes. Quer dizer, vamos ficar firmes nessa graça, não vamos abusar dessa graça, não é? Me vem aqui no coração exatamente isso. Pode acontecer com qualquer um de nós, queridos, a pessoa acabar abusando dessa graça, não é? Sabendo da misericórdia de Deus, acabar vivendo uma vida que não é fiel a Deus, sempre nessa certeza, não, eu faço errado, Deus perdoa, eu peço perdão com meu coração arrependido e Deus perdoa. Então nós devemos tomar cuidado, queridos ouvintes, porque se a pessoa frequentemente ela cai num determinado pecado, o mesmo pecado sempre, e sempre volta a pedir perdão, mas volta a praticar a mesma coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, todos nós, porque talvez a pessoa já esteja se acostumando a viver naquele pecado. E aí o arrependimento talvez não seja mais um arrependimento sincero, porque a pessoa já se acostumou com aquele pecado, fica até buscando uma justificativa, uma desculpa, né, para continuar repetindo aquele pecado, repetindo. Aí talvez, qual é o perigo disso? É a pessoa não sentir mais arrependimento sincero. O arrependimento sincero, a gente fica triste com o que fez, mas a gente tem uma vontade de não fazer de novo, de abandonar. Não é? O Senhor vem, nos ajuda e a gente fica até com nojo daquele pecado. Mas se você, ou eu, ou alguém repete aquele pecado, aí a tristeza que vem depois talvez já não seja mais arrependimento, mas seja remorso.
Não é? Qual é a diferença, pastor? Que o remorso, a gente sente aquela tristeza, mas não sente a vontade de abandonar aquele pecado e acaba repetindo todas as vezes, ou muitas vezes, ou frequentemente. Então é importante a gente ficar ligado nesse versículo 2 aqui do capítulo 5 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz, por meio de quem Jesus Cristo, né, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então vamos ficar firmes, queridos, em nome de Jesus. Vamos lutar com todas as nossas forças contra qualquer coisa que venha querer tirar essa graça de nós, tirar esse presente gratuito que Jesus deu para nós, não é? E aqui ele segue, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nós nos gloriamos. O que significa nos gloriamos? Nós damos glória, nós ficamos muito felizes, porque esperamos, temos a esperança de que quando partirmos desse mundo, né, quando o nosso corpo morrer, nós então veremos a glória de Deus, que será muito superior, queridos, a qualquer tipo de prazer ou qualquer tipo de recompensa que você acha que é bom aqui na terra. A glória de Deus, ela é e será para nós algo incomparável, inatingível, inalcançável. Então por isso vale mesmo a pena a gente lutar com todas as nossas forças contra esse pecado, né, que fica toda hora querendo que a gente repita, que a gente peque de novo, né? Então, seguindo no versículo 3, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, nas dificuldades, nós devemos dar glória nas dificuldades. Segue a Bíblia, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, as dificuldades produzem insistência, perseverança é insistência, né? Quando você enfrenta muitas dificuldades, você se acostuma a insistir, a lutar contra essas dificuldades e não desistir. Versículo 4. A perseverança num caráter aprovado. Em outras palavras, a perseverança produz um caráter aprovado. Significa o quê? O que é um caráter aprovado, né? Significa que o nosso caráter ele fica sendo testado através das nossas dificuldades. Quando nós insistimos, permanecemos no caminho de Jesus, apesar das tentações de sairmos do caminho, o nosso caráter, né, que é quem somos, caráter vem de característica, né? Quem somos, nós passamos a ter o nosso caráter provado e aprovado quando nós insistimos, permanecemos na fé, não é? E, segue o apóstolo Paulo, e o caráter aprovado produz esperança. Quer dizer, quando a gente insiste em primeiro lugar diante da dificuldade, essa insistência prova o nosso caráter, nossas características, e nós somos aprovados. E depois de sermos aprovados, passamos a ter esperança realmente de que Deus é bom, de que o melhor está reservado para nós e que nós já não somos mais cidadãos desse mundo, não é? Não temos que continuar vivendo nos desejos, nas necessidades desse mundo, não é? Temos que orar e praticar o domínio próprio, não é? Para a gente não ser aquela pessoa que não se contém, né? Seja para qualquer coisa, para comer demais, para beber demais, para ter desejo de intimidade demais, para querer trabalhar demais, né? A gente deve se conter realmente baseado nessa prova do nosso caráter, quando a gente é aprovado diante das dificuldades. Então veja aí que as tribulações, isso o apóstolo Paulo está nos ensinando, que a gente não deve ficar murmurando, reclamando, né? Cobrando de Deus, ó Deus, mas eu não sou teu servo, mas eu não faço isso e aquilo, como é que isso pode acontecer comigo e tal.
Então vá passando pela tribulação, dando glória a Deus, insistindo, combatendo, repreendendo o mal, sim, em nome de Jesus, mas confiando, né? Crendo que o Senhor está no controle e mantendo aí a sua insistência, tendo seu caráter aprovado e gerando assim a esperança, né? A esperança de que realmente Deus é conosco e que Ele já venceu para nós a morte e o pecado. Então não somos mais dominados pelo pecado e não podemos ser parados pela morte, não é? Isso é uma maravilha. Verso 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Outra declaração aqui fortíssima, né? Dizendo que, olha, nós temos a esperança de, depois que nosso corpo carnal morrer, estaremos ali na presença de Deus no paraíso, se você decidiu receber Jesus, né, como seu Senhor e Salvador. Mas Deus, Ele não nos decepciona. Mesmo antes disso acontecer, Ele derrama em nós por amor, né? Ele derrama o seu amor, fazendo como? Derramando o Espírito Santo sobre nós. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa que compõe as três pessoas que fazem o nosso Deus composto, né? Um único Deus composto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Ele nos concedeu o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós. Então é como se o Espírito Santo dentro de nós fosse aí a garantia, fosse uma antecipação que Deus está nos mostrando de como será a nossa vida quando estivermos na presença dEle. Então, mesmo nós estando vivendo nesse mundo de carne, não é? Nesse mundo carnal, Ele já nos dá o Espírito Santo agora, não é? Então a gente assim já pode provar um pouquinho do que será quando estivermos ali 100% na presença dele, não é? E aí não viveremos mais pela fé, porque aí já estaremos realmente na presença de Deus. Então, maravilhoso esse amor de Deus, né, derramando sobre nós o Espírito Santo. E aí segue Paulo no verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Realmente, né? Cristo morreu pelos maus, né? Pelos que não querem saber da palavra de Deus. Como todos nós já fomos um dia, né? Como eu já fui um dia, não queria saber da palavra de Deus, não queria saber de Deus. Achava que só sendo bonzinho, né? Não desejando mal às pessoas, fazendo caridade, achava que isso era suficiente. E aí no verso 7 segue dizendo: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Importante isso aqui, né? Muito importante ver que o nosso querido Verbo de Deus, Palavra de Deus, que assim era chamado, ele resolve se fazer carne, se chamar aqui Jesus Cristo, habitar entre nós, e vem morrer para resgatar os pecadores, não os bonzinhos, né? Ele vem morrer pelo estuprador, pelo assassino, pelo adúltero, pelo incontinente, pelo fornicador, pelo ladrão, né? Pelo torturador. É por esses que ele morreu. Morreu por esses, para que esses possam se arrepender, possam ser lavados no sangue de Jesus, possam começar uma nova vida com Jesus. E se você assim acha ruim isso que eu estou dizendo, você acha que é um absurdo, né? Como é que pode a pessoa fazer tudo de ruim e depois ganhar esse presente? Pense na sua vida, né? Pense
nos seus próprios pecados, não é? Como Jesus nos ensinou, que às vezes a gente olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave no nosso olho, não é? Então, às vezes, a gente deve sempre pensar isso, olha, se eu for julgado por Deus com a mesma rigidez que eu julgo as outras pessoas, então certamente eu não terei salvação, eu não terei solução para a minha vida, não é? Então é muito importante que você pense nisso, né? Que você se ligue nisso e não fique chateado com a graça de Deus, porque a graça de Deus, a oportunidade do ímpio, não é? Daquele que pratica a impiedade, a injustiça, a oportunidade para ele se recuperar, é a grande maravilha de Deus na nossa vida, queridos. É a segurança na nossa vida que a gente também tem acesso a essa oportunidade maravilhosa, né? Então não vamos ficar tristes com isso, vamos dar glória a Deus, pelo contrário, né? Versículo 9, segue. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, o sangue de Jesus, muito mais ainda, por meio dele, por meio do seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Olha aí. Mais uma vez reafirmando o que a gente tem falado, né? Verso 10. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha aí. Quer dizer, glória a Deus, né? Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Está vendo aí? Então, a nossa reconciliação com Deus, a nossa religação com Deus, inclusive daí vem a palavra religião, né, do latim religare, que quer dizer você se religar a Deus, você ter uma reconciliação com Deus. É através de Jesus que temos essa reconciliação, não é? E aí segue agora, Paulo vai fazer uma comparação entre Adão, não é, o nosso primeiro pai, primeiro homem, ser humano Adão, e Jesus Cristo. Veja que bonito aqui, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí. É Paulo nos explicando aqui que quando Adão e Eva decidiram, lá no Éden, lá no jardim do Éden, decidiram ouvir, eles tinham duas palavras para ouvir. Tinha a palavra de Deus, e Deus tinha que... Qual era a história de Deus com Adão e Eva? Deus só tinha feito coisas boas, né? Criado o jardim do Éden, criado os animaizinhos, não é? Colocado o homem lá, todos os dias vinha conversar com o homem. Aquela vida do homem era maravilhosa, tinha tudo o que precisava, não havia morte, não havia pecado, não é? Então pense numa vida boa. De outro lado, veio o diabo falar para que o homem e a mulher desobedecessem a Deus. E aí o diabo veio chamar Deus de mentiroso, não é? Deus disse, não coma dessa fruta, senão vai morrer. E o diabo disse o quê? Morre nada. Não, Deus é mentiroso, em outras palavras, né? Não morre não, é que Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Quer dizer, estimulou no ser humano um sentimento de desconfiança, não é? Em relação a Deus. E aí, com essas duas informações diferentes, o ser humano então decidiu obedecer ao diabo e desobedecer a Deus. Então, dessa maneira, ele permitiu que a morte e o pecado entrassem no mundo, não é? Tomando essa péssima decisão. Dessa maneira, ele foi expulso da presença de Deus, ele perdeu a característica que ele tinha do corpo humano naquela época de não morrer, não havia morte no mundo. Então as pessoas não morriam naquela época. E aí Adão e Eva perderam essa capacidade. E assim como perderam, é como se eles tivessem ficado com uma doença. Uma doença genética
uma doença congênita. E a partir daí, todos os seus filhos, né, como Adão e Eva, perderam essa capacidade de estarem limpos, sem pecado, sem a morte. A partir daí, os filhos desse casal, toda a humanidade, passou então a nascer dessa mesma forma, com essa mesma doença, entre aspas, que é o pecado que gera a morte. Então, é fácil de entender, né, quando você pensa assim. Né? Imagine, se você tiver um casal jovem, um casal que adquire uma doença qualquer, e essa doença for transmissível geneticamente, o que acontece? Os filhos desse casal vão nascer com essa doença também. Então, essa doença do primeiro casal se chamou pecado. E através do pecado, o que é pecado, pastor? Desobediência a Deus. Através disso entrou no mundo a morte. Então, por isso que todo ser humano morre, todo corpo humano morre, não é? Como Deus disse para Adão, quando jogou ele para fora do jardim do Éden, e disse, olha, você veio do pó, quer dizer, eu te formei da terra, e ao pó você vai voltar. Quer dizer, não era o meu plano que você morresse. O corpo também não morreria, mas como você deixou entrar a desobediência, o pecado no mundo, então com ele veio a morte. E assim, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, não é? Quando ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado, versículo 12, no capítulo 5, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E é assim mesmo, né? A gente vê que quando a gente tem um filho pequeno, uma criança, logo, quando atinge a idade onde já sabe diferenciar o certo do errado, se você não educar, não der limite, a tendência é que seja egocêntrico, escandaloso, escandalosa, mentiroso, mentirosa, não é? A tendência, a natureza humana para o pecado, né? Então, versículo 13 diz, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Verdade, não é? Muito antes da lei de Moisés. A lei de Moisés foi em 1500, mais ou menos, antes de Cristo. E o ser humano fez essa bobagem de desobedecer a Deus lá pelo ano 4500 antes de Cristo. Então, veja que foi bem antes, né? Então diz aqui, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, a lei foi dada a Moisés por volta de 1500 a.C. E Adão, Deus criou por volta de 4000, 4500 a.C. O primeiro casal, Adão e Eva, não é? E aí, esse período de 4500 a.C. até 1500 a.C., esse período de 3000 anos, onde não tinha lei ainda, não é? Como é que era nesse caso, não é? Tinha pecado ou não tinha? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado já estava no mundo, porque quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, a partir daí a humanidade cresceu com o pecado, não é? Já naturalmente o ser humano, quando cresce, depois de ficar criança, até quando criança, né? Naturalmente já pende para fazer o mal, pende para desobedecer a Deus. E Paulo está dizendo exatamente isso. E a prova disso que ele está dizendo, como ele diz no versículo 14, é que depois de Adão e Eva, todos os homens e mulheres morreram. Então, pelo fato do corpo humano morrer, é a prova de que o pecado está no mundo, que a sentença de Deus continua, não é? E isso é interessante porque Paulo diz, olha, mesmo aqueles que não pecaram de forma tão grave quanto Adão, mesmo assim essa pessoa morre, né? Você vê uma pessoa boa, uma pessoa que faz boas obras, boas ações,
Pode ser boazinha como for, mas um dia morre, não é? Então a morte do corpo é como Paulo dizendo para nós, isso é uma prova de que o pecado está no mundo e passa de pai para filho, não é? Porque o corpo humano morre. E aqui, e nós já aprendemos, né, no capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 9, que não há um justo sequer na face da terra, não é? Porque todos pecaram, né? E não estão fora da glória de Deus. E aqui quando Paulo diz que Adão é um tipo daquele que haveria de vir, é um tipo de Jesus, quer dizer, uma pessoa que tem uma semelhança com Jesus no seguinte sentido: a partir da única decisão de Adão, quer dizer, da decisão de um só homem, toda a humanidade foi prejudicada, não é? Porque esse Adão foi o pai da humanidade, Adão e Eva. Então o pecado e a morte entraram no mundo por causa desse homem e dessa mulher, e todos nós então fomos prejudicados. E Jesus é o contrário. Jesus ele pega o pecado de todos nós e através de um só homem, 100% homem, 100% Deus, que é Jesus, todos os nossos pecados passam a ser perdoados. Perceberam? Então há uma semelhança aí entre Jesus e Adão, não é? Então é muito interessante aqui essa comparação, né, que o apóstolo Paulo faz. E mais à frente ele vai continuar fazendo essa comparação de Jesus com Adão. Vai começar agora em Romanos capítulo 5, versículo 15. A gente vai continuar a ver sim, mas olha, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, não sai daí não, para a gente ver que lindo é essa comparação aqui que Paulo faz entre Adão e Jesus Cristo, tá bom? Fica na paz de Jesus, vai adorando a Deus aí com esses louvores. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, aqui no segundo bloco. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e vamos em frente, não é? Estávamos aqui vendo no primeiro bloco, fomos até Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, e vamos continuar agora do versículo 15. Então nós estávamos vendo aqui como Paulo está comparando Adão com Jesus, não é? Em que sentido? Adão foi o ser humano, o primeiro ser humano criado por Deus, por Elohim, não é? A gente já aprendeu que no Antigo Testamento a palavra Deus, não é? Desde o primeiro versículo de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1,
quando diz assim: e no princípio criou Deus. Esse Deus é a palavra Elohim, que significa Deus no plural, não é? Deus composto. E nós já sabemos quem são as três pessoas que compõem esse Deus, não é? O Pai, Yahvé, chamado Yahvé, o Verbo, ou Palavra de Deus, chamado Jesus Cristo, porque veio em carne, não é? E habitou entre nós, e o Espírito Santo, não é? Que é a terceira pessoa. Então aqui Paulo vai começar uma comparação entre os dois, porque de um lado Adão, quando decidiu desobedecer a Deus, ele então morreu diante de Deus, não é? E ele é como se ele tivesse ficado doente. Ele pegou essa doença do pecado, quer dizer, essa inclinação natural que o ser humano tem para errar, não é? Isso é fácil de você provar, basta você ver uma criança crescendo, não é? E você vê como a gente não precisa ensinar para a criança a maldade, a mentira, não é? Assim que ela vai crescendo, naturalmente a natureza humana, não é? Vai levando para que a criança seja egoísta, seja brigona, não é? Seja minta para se livrar de uma punição. E aí a gente, como pai, tem que fazer o quê? Tem que ficar colocando limites, ensinando o que é certo, não é? O que é errado, para que a criança cresça no caminho certo, não é? E a comparação de Paulo, quando ele diz aqui no verso 14, né? Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Ele está se referindo aqui que Adão era um tipo de Jesus, quer dizer, um ser humano parecido com Jesus no seguinte sentido: uma decisão só que Adão tomou impactou, afetou toda a humanidade, né? Todos os filhos que nasceram a partir de Adão e Eva nasceram com essa doença, né? Vamos chamar assim, a doença do pecado, né? E Jesus também a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Por uma única decisão de Jesus, que foi, mesmo sendo inocente, sendo Deus, se entregar daquela maneira, né? Para ser humilhado, para ser morto na cruz e para depois ressuscitar e vencer a morte e o pecado. Então também uma decisão de Jesus afetou toda a humanidade, não é? Porque todos que o receberem, que receberem Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, também conseguirão se livrar dessa morte, que é ficar a eternidade longe, fora da presença de Deus, num lugar onde Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes, né? Então é uma ótima comparação essa de Paulo, né? Que Paulo faz entre Adão e Jesus. E aí, seguindo no verso 15, Romanos 5,15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Com Jesus é a dádiva, é o presente. Com Adão é a transgressão, a desobediência, né? Bom, segue Paulo dizendo: pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente pela graça de um só homem, quem é? Jesus Cristo, transbordou para muitos. Olha que bênção. Então Paulo está explicando, olha, a única semelhança de Adão com Jesus é essa, que a decisão de um afetou toda a humanidade. No caso de Adão, a decisão errada dele afetou negativamente toda a humanidade. No caso de Jesus, a decisão de amor maravilhosa dele também afetou toda a humanidade. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, mas só que nem se compara, não é? A morte que passou para todos os homens através de Adão nem se compara com a graça, com a dádiva, com o presente que Jesus conquistou para todos nós. Paulo chega a dizer que a graça de Jesus transbordou para muitos, não é? E no verso 16, Paulo segue dizendo: não se pode comparar
a dádiva de Deus, quer dizer, o presente de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva, o presente, decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então vê se você entende, né? A partir de Adão, ouvinte, o pecado se espalhou para todos. Imagine aí, né? Na sua mente, um desenho assim, uma bolinha que é Adão. E dessa bolinha saindo várias setas, né? Várias linhas ligando Adão, sendo ligado a todo ser humano que vive. Então o que Adão transmitiu para todo ser humano que vive? O pecado, e com o pecado a morte, a doença do pecado. E com Jesus é o fluxo inverso, não é? Imagine, cada ser humano é uma bolinha, imagine esse desenho assim, cada ser humano uma bolinha, e ao lado assim Jesus. É como se toda bolinha tivesse ligada em Jesus, ou seja, quando cada bolinha, cada ser humano se liga a Jesus, acontece o contrário do que aconteceu com Adão. Aquele pecado, ele é eliminado, aquela condenação é eliminada e nós somos justificados pela graça, quer dizer, por aquele castigo que Jesus já pagou na cruz no nosso lugar. Você percebe isso? Então, o que Paulo está explicando aqui? Qual é o fluxo? A partir de Adão, pecado espalhado para toda a humanidade. E aí, com o pecado espalhado para toda a humanidade, todos que olharem para Jesus, receberem Jesus como Senhor e Salvador, confessarem isso para todos, o pecado então é eliminado e cada pessoa é justificada, ou seja, perdoada. Então, bacana, né, essa comparação que ele faz. Versículo 17. Se, lá vai ele de novo. Se pela transgressão de um só, no caso aí Adão, né, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha aí, de novo, Paulo comparando. Se a transgressão de Adão foi ruim, a desobediência de Adão foi ruim, e a morte ter ido para todo mundo foi péssimo, muito mais poderoso e maravilhoso é o fato dessa morte de todos ser perdoada, todos que receberem Jesus, né? Como a Bíblia nos ensina. Essa morte ser eliminada quando nós passamos a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então é imensa a provisão da graça. Pastor, o que é provisão? Provisão tem dois sentidos, né? Pode significar você ter provisão, ter mantimentos, né, para você se manter, mas também a palavra provisão é usada muito em contabilidade, né? Se você é técnico em contabilidade ou contador, né, você sabe que provisão é algo que você separa agora para se preparar para uma despesa no futuro, né? Por exemplo, você que trabalha numa empresa, você no fim do ano recebe o 13º salário, né? É um salário a mais que você recebe. Aí o seu patrão, o dono da empresa, o que ele faz? Cada mês que vai passando, ele separa um pedacinho do dinheiro. Porque senão, se ele deixar para resolver no final do ano, pode ser que falte dinheiro para pagar o seu 13º. Então ele vai separando e essa economia que ele vai fazendo chama-se provisão para pagar o seu 13º. Então, aqui Deus está nos falando da imensa provisão da graça. Quer dizer, essa graça que é derramada em nós, já agora, enquanto estamos nesse mundo, é como se fosse esses preparativos de Deus para quando a gente comparecer diante do trono dele para ser julgado. Aí sim, já teremos aí essa graça de Deus na nossa vida, não é? Que vai sendo derramada à medida que estamos vivos aqui. Quer dizer, não precisamos esperar para morrer para nós aproveitarmos as maravilhas de Deus. Aqui em terra, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo,
já aproveitamos a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento, já recebemos curas de várias doenças, as pessoas são libertas de demônios, é uma maravilha já aqui na terra, não é? Para a glória de Deus. E Paulo segue então no versículo 18. Consequentemente, ou seja, então deste modo, por causa disso, assim como uma só transgressão, que é a de Adão, né, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, que foi a crucificação de Jesus, no caso aqui, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha que bate-bola legal, né, entre Adão e Jesus. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha aí, comparando de novo Adão com Jesus, né? Verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha aqui, que ele já ensinou isso aqui, né? Quer dizer, Paulo está explicando que quando Deus deu a Moisés as leis, né, os 10 mandamentos e um conjunto aí, centenas de ordenanças e regras, foi justamente para ressaltar. O que é ressaltar, pastor? É contrastar, é destacar. Então a lei, ela existe justamente para mostrar ao ser humano: olha como você está longe dos padrões que Deus quer. Olha como você não consegue obedecer à lei. Veja aí. Repare, veja como você desobedece à lei. Para isso foi criada a lei. Como se fosse para passar na nossa cara como a gente tem uma natureza de pecado, não é? Mas, olha o que diz Paulo aqui: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Oba! A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa linda isso aqui, né? Paulo nos explicando que onde o pecado era grande, né? Por exemplo, você vê uma pessoa assim, que hoje você considera que essa pessoa não tem jeito, né? Tem até um ditado popular que diz, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas esse ditado é mentira, de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que onde aumentou o pecado, quer dizer, aquela pessoa terrível que você hoje julga assim, impossível essa pessoa se endireitar. Lá, se essa pessoa se quebrantar e abrir seu coração para Jesus, onde havia um aumento de pecado, vai transbordar a graça. Quer dizer, o presente não merecido de Deus. Então, por isso que Deus trabalha nesses corações pesados, porque quando uma pessoa dessa se converte, é um espanto, né? O próprio escritor dessa carta aos Romanos, né, que é o apóstolo Paulo, é um exemplo vivo disso. Quem era Paulo antes, né? Era um grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo, da igreja cristã. Era um homem que levava preso o pessoal que ensinava sobre Jesus e que seguia os ensinos. Era um homem que concordava com a morte das pessoas que ensinavam sobre Jesus. Então esse era Paulo, ele é um exemplo vivo. E o que Jesus fez com ele, não é? Teve um encontro sobrenatural com ele, e esse homem foi usado de maneira sobrenatural também por Jesus, por Deus. Repare que o Novo Testamento tem 27 livros e esse homem, Paulo, foi usado por Deus, inspirado para escrever 13 dos 27 livros, quase a metade. Então, Paulo aqui está falando com conhecimento de causa, né? Sabendo direitinho que isso é verdade, realmente é verdade. Glória a Deus, né? Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tolerante, tua misericórdia dura para sempre.
Isso faz com que a gente encerre o capítulo 5 de Romanos. Olha que glória. Vamos então agora para o capítulo 6. Então no capítulo 6 Paulo diz assim: que diremos então? Não é? Que diremos? E agora? Diante disso, o que faremos, né? Diz Paulo. Pergunta Paulo de novo: continuaremos pecando para que a graça aumente? Boa pergunta essa, né? Porque como ele disse assim, olha, onde tinha muito pecado vai transbordar a graça. Com isso, ele não quer dizer que, então vamos pecar um montão para depois vir muita graça. Não. Ele pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? No capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Ele mesmo responde no versículo 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha aí, né? Se você e eu morremos para o pecado, quando, pastor, morremos para o pecado? Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você morreu para o pecado, como é que você pode continuar a fazer a mesma coisa? Aquela fornicação, aquela pornografia, aquele adultério, aquele xingamento, aquela reclamação, não é? Murmuração, aquela grosseria. Como é que você pode continuar? Não pode. Verso 3. Paulo diz aqui no verso 3. Outra pergunta: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha aí, uma pergunta. Se você já foi batizado nas águas, aquele momento que você é mergulhado na água, é como se a gente ali estivesse sepultando a velha criatura, o velho homem, a velha mulher, aquele que fazia tudo errado, né, que desobedecia a Deus. É como se a gente estivesse sendo sepultado como Jesus foi sepultado, mas depois ele ressuscitou. Então, quando você sai das águas, como se você tivesse ressuscitado. Então, se ressuscitou com Cristo, não pode voltar a cometer as mesmas coisas de antes, né? Ainda que o desejo possa vir, a tentação possa vir, cabe a gente resistir, né? Buscar com todas as forças e em nome de Jesus repreender aquela tentação, não é? Rechaçar, negar, né? Que aquela tentação tenha espaço na nossa vida, né? E aí vem o verso 4: portanto, fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha aí. Fantástico, né? O batismo é para a gente sair do batismo, andar em nova vida, né? Não como a velha criatura mais. E o Espírito Santo de Deus, que vem morar dentro de nós, vai nos dar essa direção, né? Para a gente viver essa nova vida. Vocês estão vendo, ouvintes, como é importante aí o batismo nas águas, né? E como aquele de criança não valeu. Então, se você não foi batizado ainda nas águas, como adulto, e você já aceitou Jesus, já vive uma vida cristã, já vai na igreja e tal, procure aí o seu pastor, se apresente, declare aí: olha, eu quero me batizar, eu quero completar aqui toda a justiça, né? Como Jesus falou lá, nos explicou lá no Evangelho de Mateus, lembra? Capítulo 2 e 3, quando Mateus conta como foi o batismo de Jesus, né? Que João Batista não queria batizar Jesus de jeito nenhum, e Jesus disse: não, João, é necessário, mesmo eu não tendo pecado, é necessário, Jesus disse, porque eu preciso cumprir toda a justiça, né? Então, imagine, né? Se Jesus se batizou que não tinha pecado, imagine eu e você, né? A gente é que não pode ficar fora dessa, né? Muito bem, então segue aqui no versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, o quê? Unidos a ele, né? Na semelhança da sua ressurreição. É isso aí. Paulo está dizendo, do mesmo jeito que quando a gente é mergulhado na água, né, durante o batismo,
estamos nos unindo a quando Jesus morreu, como se tivéssemos morrido com ele. Do mesmo jeito, quando a gente sai das águas, também estamos unidos com Jesus na sua ressurreição, né? Em ressuscitarmos, né? Em ganharmos uma nova vida. E aí vem o verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aleluia. Aleluia. É muito importante isso, ouvintes. É muito importante que o nosso velho homem seja crucificado de uma vez por todas. Ah, pastor, é para eu ir para uma cruz me crucificar? Não. Jesus já fez isso por você, né? Tem até pessoas que fazem isso nas Filipinas, um país lá do Oceano Pacífico. O pessoal faz isso. Na Semana Santa vai lá e se crucifica na cruz. Isso aí é um desrespeito a Deus. Parece que é uma coisa de santidade, né? Que coisa. É um desrespeito, né? Quando a pessoa hoje em dia quer se crucificar fisicamente, o que ela está dizendo sem saber é assim: olha, então a crucificação de Jesus não teve efeito na minha vida, não serviu para nada, porque se eu tenho que me crucificar de novo, imagine que coisa, né? Então veja como o ser humano é engraçado, né? É curioso. Às vezes tentando agradar a Deus, na verdade está praticando uma ofensa terrível contra Deus, não é? Então tá aqui, ó. Vou ler de novo, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem, aquele velho homem, aquela velha mulher que xingava, que mentia, que fornicava, né, que traía, que adulterava, que roubava, não é? Aquela velha criatura que via pornografia na internet, ela foi crucificada com Jesus no batismo. Morreu, para que o corpo do pecado seja destruído, quer dizer, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, se você já recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, se você já se batizou nas águas, o pecado, meu querido e amado ouvinte, não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem. Não tem. Você já foi perdoado do pecado, e se você resistir e em nome de Jesus repreender essas tentações que vêm, você vencerá, você será vencedor. Não tem mais domínio. E se você está me ouvindo e ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, você não consegue resistir ao pecado. Você acaba caindo. Por quê? Porque você está tentando resistir com as suas próprias forças. E isso não é possível, queridos. Por isso, a única saída, o único caminho é Jesus. Você está entendendo, ouvinte? Não é religião, é uma questão prática mesmo, sabe? Você que está tentando largar as drogas, está tentando largar a pior das drogas, que é a bebida alcoólica. Eita, pastor, é pior? É, porque as outras drogas são combatidas pela sociedade. A bebida alcoólica não, é estimulada, não é? Então essa é a pior. É essa que destrói famílias, né? Que acaba com o pai diante dos filhos, que acaba com a mãe, que acaba o casamento. É essa que provoca morte quando a pessoa bebe e dirige, né? E mata. É essa que provoca brigas em bares, que as pessoas morrem. É essa tragédia da bebida alcoólica. Então, tem que morrer essa velha criatura. E você, querido, que tenta mudar sua vida sem Jesus, não dá, como Jesus mesmo nos ensinou, né? Dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, temos que buscar realmente essa comunhão com Jesus para que o domínio do pecado na nossa vida seja eliminado, né, de uma vez por todas. E aí no verso 8, segue o apóstolo Paulo aqui também afirmando assim: ora,
Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Verso 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então tá aqui, ó, isso aqui é uma declaração que parece óbvia, né? Você lendo assim, pastor, Jesus morreu uma vez só pelo pecado, né? Foi para a cruz. A crucificação de Jesus não se repete. Isso é lógico, pastor. Como é que... Claro, né? Coisa mais elementar isso aqui. E quem é doido de dizer que a crucificação de Jesus se repete? Né? Quem é doido de dizer isso? Pois você não sabe que tem sim pessoas que praticam isso e até sem saber que estão praticando, né? Quando você vai ali, por exemplo, a uma missa, você que é católico, você vai comungar, não é? Naquele momento que o padre levanta ali a hóstia, não é? E que parte aquela hóstia, nos ensinamentos da Igreja Católica Romana, é afirmado que naquele momento o padre tem o poder de fazer Jesus descer do céu para a terra, entrar naquela hóstia, naquele pedaço de pão sem fermento, e repetir o sacrifício dele na cruz. Então, se você não sabe, eu também, quando era católico, não é? Como todo brasileiro, né? Católico não praticante, como muitos brasileiros, na verdade, eu também não sabia disso, né? Ia lá, tomava daquela hóstia sem saber o que significava aquele ritual. Mas se você examinar ali o catecismo católico, você vai perceber, você vai aprender que isso é ensinado e que é aquilo que o padre está fazendo, embora talvez 99% das pessoas que estão ali na missa não saibam que é isso que está acontecendo. E isso não pode acontecer, né? Isso viola o que está afirmado aqui em Romanos, né? Capítulo 6, versículo 9 e 10, que acabamos de ler, não é? Vou ler de novo para vocês. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, versículo 10, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Uma vez só, né? Mas vivendo, vive para Deus. Isso também se repete lá no livro de Hebreus, se repete em vários outros lugares, falando que Jesus morreu uma vez só, não é? E não várias vezes. Então, tá aí a dica, não é? Às vezes a gente faz as coisas sem saber a origem das coisas, né? A ponto de haver até um feriado entre nós, né? Um feriado católico romano chamado Corpus Christi. Não sei se você sabe, mas esse feriado é em comemoração à hóstia, né? Porque os ensinamentos católicos romanos ensinam que a hóstia ela se transforma mesmo de verdade no corpo de Cristo, e que aquela hóstia ali é o corpo de Cristo que é sacrificado toda vez que acontece uma missa. Então, não está de acordo, não é, com a palavra de Deus por conta desses versículos que nós vimos aqui, né? Então, amém. Bom a gente saber e a gente comparar o que a gente faz ou o que a gente crê com o que a Bíblia ensina, né? Muito forte isso aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui, no versículo 11, segue o apóstolo Paulo dizendo: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, queridos, que a gente se considere assim, mortos para o pecado. Verso 12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Olha aí. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em nome de Jesus.
eu ministro isso na sua vida, ouvinte. Vou ler de novo. Não, verso 12, né? Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13, mais forte ainda. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Em nome de Jesus. Isso é muito forte, ouvinte. Está ouvindo aí? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Que é isso, pastor? Não ofereça seu corpo ao pecado. Mulheres, não andem com sensualidade, seminuas, praticando a infidelidade ou praticando a fornicação. Homens, não pratiquem o pecado da autossatisfação. Não ofereçam seu corpo a instrumento do pecado, né? Não coloque seu corpo a serviço, os membros do seu corpo a serviço do pecado, porque aqui Paulo nos diz, vale para você, vale para mim, para todos nós, porque aí o nosso corpo, nossos membros acabam sendo usados como instrumentos de injustiça. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte, principalmente sendo falado o dia de hoje, né? Uma quarta-feira de cinzas. Veja como Deus é bom, né? Sem nenhuma programação prévia, acabou caindo aqui para falar isso nesse dia, porque nós estamos seguindo a leitura sequencial da Bíblia, né? Nessa quarta de cinzas que está todo mundo aí que brincou o carnaval em cinzas, né? Talvez famílias destruídas, vidas ceifadas, mortas, e Deus nos traz essa palavra, né? Glória a Deus. Aí Paulo diz assim, cheio do Espírito Santo, diz antes, quer dizer, quando tem na Bíblia antes, quer dizer pelo contrário, né? Antes, pelo contrário, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Oh, queridos, vamos nos oferecer a Deus. Vamos oferecer o nosso corpo a Deus. Vamos deixar de usar os membros do nosso corpo para fazer o que não presta. Vamos nos oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Vamos fazer isso. E no verso 14 ele fecha dizendo: pois o pecado não os dominará. Não dominará, ouvinte, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. É muito forte. Olha, eu quero agora orar pela sua vida nessa palavra aqui, tá bom? Quero orar para que essa palavra se cumpra na sua vida com todo o poder que ela tem na sua e na minha vida também, tá bom? Vamos orar então? Então é tempo de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Vamos orar então, queridos. Feche os seus olhinhos. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Paizinho, eu te adoro, te louvo, te exalto, porque o Senhor é misericordioso, Pai. Eu peço a tua ajuda, Pai, em nome de Jesus, para mim, para os ouvintes, para que a gente consiga, Pai, praticar a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nós aprendemos hoje, onde Paulo nos ensinou pelo Espírito Santo, dizendo para a gente não oferecer mais
os membros do nosso corpo para o pecado, Pai. Senhor, hoje é um dia que aqui na nossa terra é denominado quarta-feira de cinzas, Pai. Por quê? Porque as pessoas cometeram excessos, as pessoas se entregaram, Pai, à esbórnia, à confusão, à bebedeira, a todo tipo de intimidade sexual, a drogas, a tudo, Senhor, que não presta, essa verdadeira guerra. A gente vê, Pai, a cidade se preparando, como se prepara para uma guerra. A gente vê os prédios colocando proteção de madeira, as praças da cidade sendo cercadas com proteção de madeira também. Tudo para evitar, Pai, que uma verdadeira horda, como se fosse um enxame de gafanhotos, passe destruindo tudo, Pai. E isso é exaltado, isso é comemorado, e hoje é o chamado Dia das Cinzas, Pai, onde se vai colher o resultado de muitas vidas, casamentos, famílias destruídos, Pai. E, Pai, no nosso dia a dia, independente dessa festa do Carnaval, vem a tentação, Pai. Vem a tentação com lembranças do passado, vem a tentação forte hoje em dia através da internet, vem a tentação com os coleguinhas de colégio, cada vez mais jovem hoje, Pai. Satanás, ele quer capturar as crianças. Então hoje crianças muito cedo, Pai, falando em namorado, em namorar, aos coleguinhas e as coleguinhas de colégio, já a criança cedinho, estimulando a namorar, estimulando a intimidade sexual. Os pais e as mães totalmente perdidos, sem falar, sem educar seus filhos, muitas vezes até estimulando também que muito cedo tenham namorado, namorada, tenham intimidade. Enfim, Pai, estamos vivendo aí realmente algo, Senhor, terrível de descaminho, de falta de limite. E os membros dos nossos corpos, Senhor, estão sendo entregues a essas coisas e estão servindo de instrumentos de injustiça, Paizinho. Oh, Pai, como o ser humano está se machucando, agindo dessa maneira, Pai. Pensando que está feliz, que está alegre, na verdade está se machucando, Senhor, e trazendo para si injustiça. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos fortalecer. Peço pela nossa vida, Pai, intercedo pela vida dos ouvintes, pela minha vida, que a gente tenha forças, Pai, para resistir a essas tentações que esse mundo nos apresenta, que o Espírito Santo que mora dentro daquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, possa gritar bem alto, Pai, toda vez que essa pessoa pensar ou se sentir atraída de forma irresistível para aquele pecado. Eu repreendo desde já, em nome de Jesus, todo pecado, todo domínio no pecado na sua vida, ouvinte. Se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, saiba e creia que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. A vontade de desobedecer a Deus foi eliminada. A autoridade que essa vontade tinha sobre a sua vida foi eliminada. Então, se vier a tentação, clame em nome de Jesus. Não faça como muitas vezes você faz, de ceder, de se envolver com essa tentação, mas repreenda em nome de Jesus. Resista bravamente, porque vale a pena, vale a pena. Em nome de Jesus, saiba que vale a pena hoje e vai valer a pena, como diz aquele louvor, vai valer a pena muito mais na vida eterna. Então, que assim seja. Eu ministro isso na sua vida, na minha vida também, em nome de Jesus. E se você concorda, ouvinte, e deseja que seja assim na sua vida, diga amém. E graças a Deus, diga aí amém, que assim seja.
Graças a Deus, assim seja na sua vida. Amém. Aleluia, aleluia. Deus é bom, queridos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Resista firme às tentações e Ele vai estar comigo e com você aí, enquanto nós abrirmos o coração para Ele permanecer, tá bom? Então, glória a Deus. Olha, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta e amanhã vamos estar juntos às 8 da noite aqui na Requinte Recepções, pertinho do estádio do Arruda. Tá? Daqui a pouco tem aí o endereço, você anota direitinho. Você é nosso convidado. Venha para aprender mais e mais ainda da palavra de Deus, tá bom? Então fiquem todos, queridos, na paz e na graça de Jesus e amanhã então continuamos a nossa leitura bíblica para abençoar as nossas vidas, tá certo? Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Tchau, tchau! Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse ministérioevangélico-de-ensino-bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.